Olá pessoal, peço desculpa pela a tela foi interrompida repentinamente. Foi apertar o 9 aqui, apertei o F10, que é o que encerra a gravação, dá um stop na gravação, tá ok? Então eu vou continuar a partir daqui. Então no 20 do 9, por exemplo, ele teve não sei, 20% das intenções de votos, ok? Vamos colocar aqui a princípio 4 pesquisas, ok? Então teve uma outra pesquisa no dia 25 do 9, ok? Ele foi lá para 26%. Dia 28 do 9 teve outra que ele voltou para 24%. E no dia 30 do 9 subiu para 27%. Tá ok? Então essa aqui vai ser a linhazinha lá do João, né? Então vai começar, vai subir um pouquinho, vai voltar um pouquinho, vai subir de novo. Ok? Então esses aí são os... Lembrando, né? Cada linhazinha dessa aqui é um series desse que eu estou criando aqui. Tá ok? E eu vou criar mais dois desses aqui, tá? Para os outros dois candidatos. Ok? Então eu tenho o João, também vou ter a Maria. Tá? Aqui, como eu falei para vocês, eu tenho a opção de criar inicialmente vazio e pegar o Maria.setLabel. Informar aqui, tá, o valor. Tem essas duas opções aí. Ok? Deixa eu mudar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Aqui não vai mudar, tá ok? São os mesmos valores. Então aqui, na primeira pesquisa, Maria tinha 45%, depois ela baixou um pouquinho para 40%, voltou para 42% e finalizou com 46%. Ok. Aqui o Manuel. Vou colocar direto aqui o label dele, Manuel. Beleza. Quanto que tinha? 65, sobrou 35 para ele. 26 com 40, 66, sobrou 34. 24, 42, 66, de novo. Li certo antes disso, 66. Então sobrou 34 novamente. 27, 46, 73. Então sobrou 27. Isso, sobrou 27 para ele também. Terminou empatado com o João. Então só pegar esse Manuel aqui e rodar aqui também. Ok, agora eu preciso pegar cada uma dessas séries que eu criei, dessas 3 séries, e adicionar o meu modelo. Então, modelo, ponto. Tem aqui um método add series, ok, que eu vou adicionar então o João, a Maria e o Manuel, ok? Beleza. Então aqui a princípio eu configurei os dados aí que vão preencher o gráfico, tá ok? Eu vou rodar aqui só para a gente começar a ver, se vai aparecer como vai começar a ficar, tá ok? O gráfico no princípio vai ficar vazio mesmo, que falta algumas coisas mais para a gente configurar, tá ok? Que basicamente seria essa parte aqui. Algumas são obrigatórias, né? Algumas se eu não colocar não vai funcionar e algumas são opcionais. No caso, eu posso colocar um título para o meu gráfico, ok? Eu preciso informar onde vai ficar a legenda, a posição da minha legenda, tá? O que é a legenda? Então são esses valores aqui. Então nesse caso ele colocou, né, no leste, né? E aqui para leste, ok? Esse set show point labels é para mostrar aqui, como está mostrando, tá vendo? 120, 100 aqui, ok? Senão ele não mostraria aqui. E algumas coisinhas a mais, consigo colocar o years e o births, né, que seria aqui embaixo, aqui e aqui, ok? E beleza, vamos só rodar para ver como que está ficando. Aqui também já tem para a gente aproveitar e configurar algumas coisinhas a mais. Tá, eu vou rodar aqui e mostrar para vocês a primeira delas que eu já vou mudar. Então, no caso, vindo meu exemplo gráfico linha.xhtml, botão direito, run as, run on server.
Ok, aqui pessoal, como vou alterar algumas vezes o gráfico, para ele não ficar toda vez pedindo eu acho que eu já mostrei para vocês alguma aula e como liberar, né, para ele não pedir login sem, mas nesse caso aqui eu acho que não vou precisar parar muitas vezes não. Então vou entrar, beleza, primeira coisa aqui pessoal, ele ficou em branco, isso aqui é uma coisinha do Spring Security, não sei se vocês lembram, tá? Então a gente precisa em algum lugar liberar parte da sua URL aqui, tá? Onde que fica isso aí? Vou dar um Ctrl Shift R aqui e vou procurar por Authorization Filter. Ok, então eu preciso autorizar essa URL. Então vou aproveitar. Eu tenho no começo aqui, ó. Estou falando se o meu caminho, né, minha URL, quando tiver manutenção, ou curso, ou cursos. Então eu vou aproveitar e vou colocar aqui, ou né, também se. Vou jogar isso aqui para outra linha. Também se ele tiver o exemplos, ok? Então se ele contiver, se um trecho da URL contiver o texto exemplos, então ele também vai liberar essa URL para mim, tá ok? Senão a gente não vai conseguir ver o nosso gráfico aí. Tem que parar aqui, rodar de novo. Onde é que tá? Direito, run as, run on server. Ok, então vou logar aqui. Beleza, liberou, como eu vi falar, a princípio nosso gráfico está vazio aqui. Então a gente vai precisar informar algumas coisas a mais, tá? Para que ele possa exibir. Então vamos aproveitar nesse caso aqui, ó. Vou lá no site do PrimeFace, tá ok? Onde que fica essa parte? Fica a parte dos charts aqui, terceira opção, né, que é o line, tá ok? Então aqui ele sempre mostra o código da página e o código do bin, né, que está preenchendo. Então eu vou aproveitar pegar esse segundo exemplo aqui, ó, line model 2, vou copiar até o final, tá ok? E vou explicar o que aqui é cada uma dessas partes aqui. E a gente vai colocar isso lá no nosso gráfico linha bin, aqui depois do iniciar gráfico linha. Tá? Então iniciei, né? Setei esses valores aqui embaixo para ele. E vamos lá. Então aqui esse line 2 a gente vai substituir pelo o line model 2, né? A gente vai substituir pelo nosso model. Qual vai ser o título do nosso gráfico? Pesquisa eleitoral. Ok? Novamente, substituir aqui para model. Qual vai ser a posição, né, da nossa legenda? Então, vou colocar aqui a princípio a NE, o que é? Nordeste. Nordeste, Então vai ficar no cantinho direito na parte de cima lá. Novamente model, ponto set show point labels, ok, para ele poder mostrar os valores lá. Aqui novamente, modelo substituir, ok. E aqui para fazer todas essas importações aqui, pessoal, tem algumas classes diferentes aqui. Vou dar um Ctrl Shift O, tá ok? Então, se ele encontrar mais que uma opção de importação, ele vai pedir para você selecionar qual é. No caso aqui, né, a gente já tem esses Axis Type aqui, então ele já vai pegar, né, já sabe que a única opção que ele tem é a do Prime Face. Tá ok? Então esses Axis Type aqui, pessoal, também não conheço muito bem, confesso para vocês, mas ele está relacionado realmente as duas coordenadas, né? A coordenada X e a coordenada Y do nosso gráfico. Ok? Aqui a gente não vai mudar nada e aqui o que vai ficar então na nossa linha horizontal? A gente vai colocar data da pesquisa. Ok? Aqui esse y-axis, tá? Só para mostrar de onde que veio isso aqui, ele declarou aqui em cima um axis, ó, tá? Então vou declarar aqui também axis, ok? Portar lá do Prime Faces Model, chama de y-axis, então vou pegar meu modelo, isso mesmo para configurar mesmo a linha vertical agora. E qual vai ser o label da minha linha vertical? Vou colocar aqui porcentagem, ok?
O mínimo eu vou deixar como 0 e o máximo eu vou deixar como... Tem algum que passou de 50? Deixa eu ver. Aqui mesmo. 35. Não, né? Então eu vou colocar para ficar mais bonitinho, não ficar muito espaço em branco no gráfico. Então eu vou colocar aqui o máximo 50, ok? Vamos salvar, vamos ver se deu uma melhorada aí. Tá? Então vou rodar novamente meu no server. Vou jogar aqui. Ok, eu acho que é isso aí. Então aqui, né, ele colocou... Isso aqui é algumas coisas a mais, dá para configurar, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês, dá para trabalhar com o Prime Face Extender para colocar algumas coisas a mais relacionadas ao gráfico, tá? Mas aqui ele já deixou legalzinho, né, de 2 de 12,5 em 12,5, tá bom. Então porcentagem aqui do lado, as datas das pesquisas, o título do gráfico, né? E aqui o nossa legenda posicionada então no cantinho direito aqui superior, ok? E aqui embaixo os valores das pesquisas. Cuide para não se assustar aqui, pessoal, quando passar, por exemplo, o mouse, tá que tá 1, tá parecendo que é o 1,35, então quer dizer que a primeira seria o primeiro, né, seria que a primeira pesquisa, que vai aparecer 2 para todos eles, 3 e lá o 4. Ok? Uma coisa que a gente pode melhorar é deixar o gráfico um pouquinho mais, no caso na tela mesmo, né, deixar ele um pouco, não precisa ocupar esse espaço todo. Então a gente pode vir aqui, definir um style para ele, um edit, 500 pixels, é que fica bom. Vamos ver, atualizar. Opa, talvez possa ser um pouquinho mais, 600, uns 700. Bem que isso aqui tá estranho, só 500. Beleza. Tá. Aqui ficou em cima, né, pessoal? Então talvez pudesse colocar um pouquinho maior para evitar de ficar em cima. Ok? Ou se não, usar no caso o Prime Face Extender, ok? Para pedir para posicionar o menu fora do meu gráfico. O menu não, a legenda fora do meu gráfico. E aqui tem uma coisa legal, ó, que se eu clico em algum deles, ó, ele some, ó, que legal. Então se eu quiser comparar, eu quero comparar só o João com o Manuel. Então eu clico no Maria aqui, ele some. Eu quero comparar só o João e a Maria. Então conforme eu vou clicando aqui, ó, ele vai sumindo. É bem legalzinho isso aqui. Ok. Vamos ver o que mais tem de... Poderia colocar aqui, talvez nessa parte aqui. Aqui, pessoal, antigamente 90% das coisas do gráfico era configurado na própria página, tá? Hoje em dia mudou bastante. Tá vendo? Se a gente olhar aqui, basicamente ID, vou dizer que, por exemplo, poderia dizer que ele só vai ser mostrado quando o meu modelo for diferente de nulo, né? No caso aqui não nem vai acontecer. Ok? Mas daí a partir dessa versão que eu conheço, a versão 5, então começou a maioria das coisas serem configuradas no próprio BIM, tá ok? Então essas coisas que antes todas eram essa posição no menu, isso aqui se era para mostrar ou não, os valores, o máximo, o mínimo, é tudo feito na página mesmo, tá ok? Então hoje em dia com o Prime Face 5 ele é feito mais no BIM, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que dê pra... Tá, tem por exemplo essa parte do zoom aqui que eu posso fazer, tá? Como que fica isso aqui? Então, acho que também deve ser, como eu falei, vai ser lá no... Ele é um pouco mais chatinho de trabalhar agora. Ou não?
Basicamente eu trocaria, será? Ao invés de eu instanciar Ah tá, não, na verdade tem nada a ver com o que eu falei. O zoom model é só o nome que ele deu aqui pro line chart model. Acho que basicamente é só definir como setar o zoom como true. Deixa eu ver aqui. Tava viajando. Então no meu gráfico linha bin, eu vou pegar meu modelo aqui, model.set zoom, isso, colocar como true, ok? E eu acho que automaticamente ele já coloca, se a gente olhar aqui, a hora que eu dou o zoom, automaticamente ele vai colocar esse botãozinho de reset aqui, tá? Para resetar, para voltar para o normal, ok? Vamos testar isso aí. Opa, fiz, não mandei rodar isso aqui não, né? Deixa eu atualizar a página. Deixa eu ver. Meu Tomcat está com algum probleminha. Deixa eu tentar resolver rapidinho aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha no exemplo se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Acho que não. 7 zoom, 7 title, é tudo igual aos outros mesmo. Aqui não muda nada. Tá, então só dar um clean do meu Tomcat. Acho que vai parar de. Ixi, tá estranho isso aqui. Tá, tudo bem. Deixa assim, olha. Dá um clean aqui no Tomcat, que ele não pegou essa última alteração do zoom. Eu vou mandar rodar mais uma vez. No server. Login. Beleza. Então, essa parte do zoom funcionou. Faltou o botão para resetar, né? Não gostei não. Tá. Tá. Desculpe, na verdade. Eu falei que tinha, mas. O botão ele colocou, se eu não me engano, ele colocou na página aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui. Tá. Beleza. Pode aproveitar o código dele mesmo. Vamos na nossa página. Onde é que tá? Gráfico linha, então. Será que tem que estar no formulário? Acho que não, né? Type button, então não precisa. Só colocar dentro da Gabody. Ctrl V. Esse aqui ficou muito feio. Deixa eu tentar ver se eu ajeito isso aqui. Caramba. Beleza, hein? Agora piorou de vez. Cadê? Acho que voltou. Tá. Então command button, type button, value reset ou resetar, ok, ou tirar zoom, um ícone para cancelar e on click. Então esse aqui deve ser padrão já do Prime Face, esse reset zoom, ok? A gente vai descobrir agora se é ou não. Então vamos lá, o nosso gráfico está com zoom, então vou só atualizar a página, ele vai perder o zoom, vou colocar o zoom novamente, clicar em resetar. Não foi. Vamos ver o que mais ele tem aqui. Se ele tem alguma função, onde que fica isso aí?
Ah, tá. Esse aqui, pessoal, esqueci do... Preciso colocar esse widget var, tá vendo? Então esse chart que ele está referenciando aqui é referente a esse widget var. Então estou dizendo para quem, né? Para qual gráfico deve ser resetado o zoom, tá? Então aqui no meu pchart, ok? Vou colocar um widget var para ele, chamar de chart, tá ok? Que é esse chart aqui, beleza? Agora deve funcionar. Dar um zoom, mandar resetar, ok. Zoom, resetei. A gente pode ver que o zoom ele não pega, por exemplo, eu peguei só esse trechinho aqui, né? Ele vai pegar aproximado, né? Isso aí, mas vai dando mais zoom aí. Também deve ter um certo limite que ele vai, né? Mas a gente consegue resetar o zoom. Ok, pessoal? Então, rapidamente, só pegar um outro projeto aqui que eu preparei, que estou usando para preparar as aulas. Deixa eu parar o servidor desse aqui, ok? Para tentar mostrar para vocês. Então, o gráfico em si, a gente olhar, é um pouco complexo de trabalhar, mas eu acho que outras tecnologias, né, são bem mais complicadas a gente criar gráfico do que a gente criar com que a gente criar, né, com o Prime Face. O que é mais complicado é realmente trazer esses dados, né? Lógico que a gente pegou e deixa eu olhar aqui, a gente o nosso gráfico linha bin, né? Então a gente pegou e colocou os dados fixos aqui, né? Que facilitou muito pra gente, tá? Então a gente trazer isso aí para um exemplo real é um pouquinho mais complicado, envolve já um pouco mais de, talvez um pouco de arquitetura de software, um pouco mais de lógica, um pouco mais complexo talvez, tá? Mas é isso que a gente vai tentar desenvolver nas próximas aulas, tá ok? Então eu tenho esse outro projeto aqui, deixa eu jogar pra cá, deixa eu mudar rapidinho aqui, preferences, fontes. Vou só um pouquinho maior só para vocês verem. Tá. Qual que vai ser a ideia aqui, pessoal? Deixa eu colocar o projeto para rodar. Deixa eu achar o main aqui. No server. Então aqui tem o menu cursos, esse aqui está com aquele slide aí antigo, e aqui tem o gráfico de linhas. Então qual que é a ideia? Eu quero saber em um determinado período, em cada mês desse determinado período, a porcentagem de alunos que estavam matriculados nos cursos de cordas, de metais, de percussão ou de madeiras, tá? Então, como que seria? Então, eu quero saber, no caso de outubro de 2014 a dezembro de 2014, ok? Então, vou mandar pesquisar aqui, tá? Então, qual que é a ideia? Aqui tem um lugar também estranho que ficou exatamente, os dois ficaram exatamente iguais aqui, ok? Isso aqui eu vou explicar tudo a partir da próxima aula, tá? Mas só para mostrar como que, por exemplo, que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, em outubro de 2014, 50% dos alunos estavam matriculados nos cursos de cordas, ok? Da outra metade, 25% estavam de maneiras, 25% de percussão e não tinha nenhum aluno de metais em outubro, ok? Aqui, se não me engano, aqui tinha 5 matrículas, não tem como 5, né? Eram 4 matrículas, eu acho, ok? Então tinha 2 aqui e uma em cada uma dessas aqui. Aqui, depois eu vou mostrar para vocês que isso também foi, eu fui lá na parte de matrículas, matriculei mais alguns alunos, vou explicar tudo com calma. Aqui em novembro, por exemplo, acho que eram 6 alunos, então ficaram 2 na parte de madeiras, 2 de cordas, um de metais, um de percussão, tá ok? Então no mês de novembro, 33% dos alunos estavam matriculados nos cursos de madeiras, 33% nos cursos de cordas, 17% de metais e de percussão, ok? No mês de dezembro,
aqui ficou meio estranho, mas 14%. Acho que aqui foram para eram 7 matrículas que tinha, ok? Então, é, provavelmente essa nova matrícula que surgiu foi para algum curso de madeiras, tá? Então houve um aumento aqui e uma diminuição dos outros, tá, ok? É, só para mostrar bem basicamente onde é que está isso aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó, gráfico, linhas, curso BIM, tá, ok? Só para vocês terem ideia do código que a gente vai brincar nas próximas aulas aí. Beleza? Aqui até que tá tranquilo. Aqui também tá tranquilo, mais ou menos, né? E aqui também já dá uma complicadinha a mais, tá ok? Então a gente vai ter vocês vão ver como trabalhar aí. A gente vai trabalhar um pouquinho com formatação de datas, algumas coisas bem. O código é grandinho, tá? A gente vai trabalhar no mínimo as 3 aulas aí, ok? Mas vai ser divertido. Acho que vocês vão gostar. É algo um pouco mais avançado já, ok? Então vocês vão ter que assistir, reassistir, tirar dúvida isso. Mas, como eu falei, a gente tem que ter um exemplo um pouco mais real, tá, ok? Por exemplo, isso aqui é um tipo de código que eu vou tentar melhorar também, tá? Eu sempre procuro evitar muitos níveis de código, entendeu? Geralmente no máximo 2, tá? Por exemplo, isso aqui está com 4 níveis, né? Eu tenho um for, eu tenho um if, dentro de outro if, tá dentro de um for, tá dentro de outro for, tá? Então isso aqui já não é um código bom, tá? Pode ser que devido à complexidade, eu não consiga arrumar outra solução, tá, ok? Mas talvez criar um método separado, alguma coisa mais assim. Então vou também tentar, ou antes da próxima aula, no decorrer da aula, junto com vocês, dar uma melhorada nesse código aqui, ver o que é possível fazer também, tá, ok? Certo, pessoal? A aula já está bem longa aí, então na próxima aula a gente começa a mexer com essa parte aí, um exemplo um pouquinho mais voltado para o nosso projeto, ok? Então um abraço e até a próxima.